Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação e política também, para você e sua família. Veja por que o AraSuper continua se preocupando para oferecer a você e sua família qualidade, pontualidade e praticidade. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. pra clicar, pedir, chegar, Pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. O Aldenor e o Adem Araújo, que são os proprietários do grupo AraSuper, eles gostam de receber você e sua família nas lojas, né? Porque é mais que o supermercado é um ponto de encontro. Agora, se você não puder ir, se você não está afim de ir, basta recorrer ao celular, ao notebook, a um tablet, qualquer aparelho que você tenha acesso, para fazer suas compras sem sair de casa. Isso mesmo, com tranquilidade, praticidade e comodidade. Então, o AraSuper está na palma da sua mão, então você não pode abrir mão do AraSuper. Tenho o prazer de conversar agora com o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Daniel Zen. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Boa Muniz. tarde. Boa Prazer tarde. recebê-lo mais uma vez aqui. Prazer é sempre meu estar aqui mais uma vez com você. Deputado, como foi então essa semana que se finda lá na Assembleia? Começou meio agitado lá na terça-feira, né? Com os mototaxistas, enfim. É uma briga ali, evidentemente a gente entende, é reserva de mercado, né? Cada um A Assembleia é a casa do povo, né, Muniz? Como diz como a gente gosta de se referir, né? A nossa casa, a casa de todos nós, não só dos deputados, de todo o povo. Então, todo mundo que tem alguma situação, algum problema, seja um sindicato, uma entidade uma organização da sociedade civil, uma categoria profissional, seja do serviço público, da iniciativa privada, que se vê diante de uma situação que se configura como um problema, o primeiro local onde ela vai procurar é no parlamento. Claro. Né? E realmente o parlamento ele é a porta de entrada para a resolução de problemas sociais. O Poder Judiciário ele vem já num sentido mais corretivo, né? Quando acontece uma violação de direito. E o parlamento ele se coloca na condição de mediador para tentar encaminhar soluções pacificamente, de construção de consenso, antes que seja necessário judicializar essas situações. Né? Nesse caso dos mototaxistas e os motoristas de aplicativo de duas rodas, né? Como está se chamando, e se estabeleceu ali um certo conflito entre essas categorias, o Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa, ela não tem a competência legal para legislar sobre esse assunto. Seria a Câmara? Seria a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, porque transporte é um assunto, transporte público, né, é um assunto de competência, de atribuição do município, portanto, dos vereadores, ou o Congresso Nacional, como foi no caso quando houve a legislação que regulamentou os motoristas de aplicativos de carros, né, o Uber e todos os outros aplicativos. No caso dessa regulamentação para o transporte de passageiros em motocicletas, ou vai ser necessário que o Congresso Nacional aprove uma lei geral regulamentando que se aplique em todo o território nacional, ou cada município, aí no caso a Câmara Municipal de Rio Branco e de outros municípios do Acre que possuam esse serviço, também poder regulamentar a situação. Mas pode debater e encaminhar, como vocês fizeram. Né? O que nós recebemos, primeiro, na semana passada havíamos recebido os motoristas de motocicleta por aplicativo, e aí essa semana os mototaxistas, e foi esclarecido para eles todos, para a gente poder tentar se colocar ali na condição de mediador, né, dessa situação. Deputado, a verdade é que dos três poderes, o Poder Legislativo é talvez o que está sempre mais próximo do povo, agora é também o, digamos assim, o mais exposto, né, ao mesmo tempo, o mais vulnerável, né? Com certeza, não é? Porque assim, o que a gente sempre diz, o parlamentar é da essência do seu trabalho, na condição de representante do povo, estar próximo do povo, seja na própria Assembleia, nos seus gabinetes, escritórios, seja nas suas andanças pelas comunidades, pelos bairros, pelos municípios. Então, a gente é muito cobrado e a gente, além de ser muito cobrado, a gente também é muito demandado. Eu tenho certeza que um magistrado, com todo respeito a essa nobre função, né, do Poder Judiciário, ele não tem na sua porta todos os dias alguém lhe pedindo algo.
E para nós parlamentares, sobretudo num tempo de crise econômica, num tempo de carestia, num tempo em que o preço das coisas mais básicas, da cesta básica, do gás de cozinha, do combustível, da tarifa de energia elétrica, está tudo pela hora da morte, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, mais vulneráveis, que estão precisando em busca de um emprego, elas procuram a nós. Né? É aos deputados, ao seu deputado, ao deputado de cada uma delas que elas procuram. E elas chegam e dizem, olha, eu votei no senhor, eu votei na senhora, agora eu estou precisando da ajuda, me ajude. Então, não só a cobrança por aquilo que é o nosso trabalho, a nossa atribuição legal, mas também o pedido para que a gente auxilie em situações que são emergenciais e que muitas vezes a pessoa não encontra no governo, nos órgãos públicos, nas instituições públicas, a resposta para os seus problemas. Então, elas se voltam para aqueles que são os seus representantes, que foram dignos da confiança delas. Às vezes, a gente acaba tendo que resolver situações, por exemplo, que não são da nossa alçada. Por exemplo, a pessoa está doente, não conseguiu acessar uma passagem pelo TFD, ela vai atrás do deputado dela, da deputada dela, e pede ajuda, e na hora do desespero, da necessidade, as pessoas procuram. Então, isso é uma outra característica. Talvez não fosse assim se nós vivêssemos num estado, num país mais rico, mais desenvolvido, com a melhor distribuição de renda, mas infelizmente é assim e a gente lida com isso todos os dias. Independente da ideologia de cada um ali, deputado, o senhor acha que o Poder Legislativo tem dado uma resposta à altura aos que procuram a Assembleia diariamente em busca de socorro para resolver Sem sombra de dúvida, problema? Muniz. Olha, essa legislatura, eu participei da legislatura passada, que foi muito boa também, mas essa, sem dúvida nenhuma, nossos colegas, meus colegas deputados e deputadas, cada um a seu modo, cada um com o seu perfil, cada um, como você disse, com a sua visão de mundo, a sua ideologia, os seus partidos políticos. Eu não vejo ali ninguém se escondendo de ninguém ou com receio de encarar os problemas de frente. Todo mundo, todas as pessoas que procuram o parlamento são recebidas. Nós temos tratado de projetos de lei importantes que têm dado respostas para problemas concretos da sociedade. Eu vou citar aqui o problema que a gente tem enfrentado na educação municipal e estadual de contratação de mediadores para pessoas com deficiência. Eu fui autor da lei que assegurou, por exemplo, o direito para que os alunos autistas tivessem assegurado a garantia de ter contratado o mediador de aprendizagem ou o cuidador para que os acompanhasse em sala de aula. E isso tem sido um gargalo, um problema, tanto da Secretaria Municipal como da Secretaria Estadual de Educação. E eu tenho acompanhado vários grupos de pais e mães de autistas, mediando diálogos com o secretário estadual, com a secretária municipal, com o Ministério Público, no sentido de buscar soluções. Então, o nosso papel é, além de apresentar, votar, aprovar projetos de lei que sejam da nossa competência, mas também acompanhar a execução, o cumprimento dessas leis. E aí eu passaria aqui a tarde inteira citando exemplos de proposições legislativas, não só da minha autoria, mas da autoria de vários dos nossos colegas, que dialogam diretamente com problemas, com necessidades diárias das pessoas e que têm servido para melhorar, pelo menos naquilo que nos compete, a qualidade de vida do nosso povo. Claro. Só para fechar essa parte, como é que ficou a questão, essa mesma questão no ensino privado? Olha, no ensino privado, Muniz, a gente tem encontrado às vezes algumas resistências, sabe? As escolas, já aconteceu casos da escola dizer que tem vaga e quando o pai coloca um laudo e diz que o filho é uma pessoa com deficiência, é um aluno especial, a escola dizer que não tem a vaga, e negar a matrícula. Isso é crime, isso não pode acontecer. Esses casos têm sido levados ao conhecimento do Ministério Público e também do Conselho Estadual de Educação e eles podem acarretar, inclusive, no descredenciamento da escola privada em caso de negativa de matrícula ou em caso de negativa de contratar ou o assistente educacional, que antigamente era chamado de cuidador. Um aluno cadeirante, por exemplo, precisa de auxílio para se alimentar na hora da merenda, precisa de auxílio na hora do recreio, precisa de auxílio para ir ao banheiro. Então, nesse caso, é o assistente educacional. E um aluno, por exemplo, com algum tipo de deficiência intelectual, ele precisa do mediador para auxiliar o professor, porque o professor sozinho, numa sala de aula com 40 alunos, que tem 3 ou 2 ou 4 alunos especiais, por exemplo, ele não vai ter condição de, ao mesmo tempo em que dá atenção para todos os alunos, ter uma atenção específica, um cuidado especial com aqueles alunos com deficiência. Então, é preciso, dependendo do caso, ou o assistente educacional ou o mediador, em alguns casos até os dois. E esse direito é assegurado por lei
e no caso aqui do Acre, por uma lei que foi de nossa autoria. Legal. Mais um exemplo aqui, deputado. Ontem, aí não apenas na condição de legislador, mas de operador do direito, que o senhor é, de cidadão comum, de vizinho, de pai, de irmão, de filho, o senhor teve participação importante na discussão lá sobre o feminicídio, que vem realmente tirando o sossego das autoridades estaduais, federais, municipais, de instituições também como a própria OAB, a BNCJ. Houve uma discussão ampla lá. O que a gente pode extrair de positivo, de encaminhamento para a gente começar a sonhar com um novo amanhecer, com um novo dia, deputado? Perfeito, Muniz. Essa questão do feminicídio, ela tem preocupado as autoridades, as instituições e por conta desses números alarmantes, né, o fato de o estado do Acre ocupar a primeira posição no ranking brasileiro de feminicídios, ou seja, é o estado onde mais se mata mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres, porque o feminicídio é um crime de ódio, ele é um crime muitas vezes anunciado, porque ele começa com uma manifestação mais sutil de violência, uma violência psicológica, depois uma agressão que migra para um espancamento até chegar no feminicídio. Então, ele não é o crime de um meliante comum que às vezes está bebendo com seu companheiro de copo e ambos se desentendem numa mesa de bar e um vai lá, puxa a peixeira e enfia a faca no bucho do outro. Não é assim. Também não é um crime de faccionados, não é é um tipo específico de crime chamado crime de ódio. E o Acre, infelizmente, ocupa essa incômoda posição. A audiência foi chamada, foi convocada e realizada lá na Assembleia a pedido das diferentes entidades que congregam mulheres que lutam pela igualdade de direitos, pela equidade de gênero, né, pelo combate à violência contra a mulher. E a Assembleia abrigou esse debate, foi um debate muito rico, estiveram lá ontem centenas de representantes dessas diferentes entidades. Você citou aí a Comissão da Mulher Advogada da OAB, a BMCJ, que é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, também o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a secretária estava lá, estadual de Política de Direitos Humanos e Política para as Mulheres, né, os representantes do município, enfim, o plenário estava lotado e tocou muito fundo em nós parlamentares o relato de mulheres vítimas de violência, algumas delas vítimas de violência continuada durante décadas, né, e que somente com iniciativas como essa se encorajaram, né, para denunciar. Um trabalho como, por exemplo, do Ministério Público, que tem agora o Centro de Apoio à Vítima, o CAV, né, que é coordenado pela doutora Patrícia Rego, e tanto trabalho de tantos promotores, procuradores de justiça. O trabalho do Poder Judiciário também, né, tem sido importante, mas o que a gente pôde extrair da parte que compete ao Parlamento, Muniz, na discussão do orçamento, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, nós precisamos corrigir uma distorção que infelizmente está presente, que é carimbar um recurso específico para essas ações de combate à violência contra a mulher. Tá? Porque, como eu disse, o feminicídio ele não acontece da noite para o dia. Ele vem numa escalada crescente de violência. Começa no degrauzinho lá de baixo e aquilo vai se tornando mais agudo, né? Vai se intensificando até chegar nisso. E quando você atua na prevenção, quando você atua no encorajamento dessas mulheres para que elas denunciem os seus companheiros em caso de estarem sendo vítimas de violência, para que elas tenham coragem de ir a uma delegacia, para que elas tenham coragem de ligar, acionar a polícia, né? Porque muitas vezes há um medo, há um receio, né? Há um temor, né, das mulheres de denunciarem os seus próprios companheiros e geralmente a violência, mais de 90% dos casos de feminicídio, eles são praticados pelos próprios companheiros, esposos, namorados. Família, né? A família, né, os amigos, a sociedade, a nossa sociedade, infelizmente, querendo nós ou não, a gente tem que admitir, é uma sociedade machista, é uma sociedade baseada no patriarcado, né, na figura do homem como chefe de família, aquele a quem todos devem respeito, é o que manda, é o que tem que ter a sua posição obedecida e seguida, né? Infelizmente é assim, vai demorar aí talvez muitas décadas para a gente vencer esse traço cultural aí da nossa sociedade, mas independente disso é preciso intensificar, né, e aumentar o grau de respeito, né, pelas nossas mulheres, pelas nossas mães, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas. Né? Vamos de política, então. Na semana passada, o seu partido se reuniu e deliberou alguns pontos importantes para o pleito de 2022. É verdade. Uma delas é prioridade à disputa presidencial com o ex-presidente Lula, a pré-candidatura do ex-senador Jorge Viana ao Senado,
partido também tem metas para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa. A pergunta que eu faço é o seguinte: primeiro, o senhor vai buscar a reeleição, é pré-candidato para deputado federal? O senhor é da ala que defende, de fato, essas prioridades ou o senhor defende ainda uma pré-candidatura ao governo? Olha, Muniz, um partido como o Partido dos Trabalhadores, que nasceu em 1980 e de lá para cá, em todas as eleições a governo, sempre teve candidato, desde lá de trás, né, com Elias Rosendo, com Hélio Pimenta, com Jorge Viana, Nilson Mourão, Jorge Viana, que foi a primeira eleição, ficou em segundo lugar, né, contra o Edmundo Pinto, o saudoso governador Edmundo, e depois numa sucessão de vitórias, né, 5 mandatos consecutivos. É muito difícil para um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores, que só no Acre tem 10 mil filiados, abrir mão, abdicar, né, de uma candidatura majoritária ao governo. Mas nós estamos entendendo, estamos fazendo uma leitura do contexto histórico que nós estamos vivendo, que a melhor saída é a construção de uma frente ampla de esquerda, de caráter progressista, que congregue todas aquelas forças que fazem oposição ao cenário que está posto hoje do ponto de vista nacional e do ponto de vista estadual, com todo respeito à opinião das pessoas, mas nós temos a nossa visão de mundo, nós temos o nosso entendimento, e para que a gente faça valer esse entendimento, né, e faça uma disputa no bom sentido altiva, né, com muita dignidade, o melhor caminho é a união, o melhor caminho é a gente dialogar com todos, não só os partidos, mas todas as forças progressistas da sociedade que comunguem do mesmo pensamento que nós. Então, nós estamos, o que foi dito na nossa nota, o que foi deliberado no nosso encontro estadual, foi exatamente isso. Nós temos uma prioridade em montar os palanques estaduais para colaborar, na medida do possível, com a eleição do presidente Lula no plano nacional, com a eleição a um cargo majoritário do nosso grande líder, companheiro e amigo Jorge Viana, né? Por enquanto, nós estamos colocando a pré-candidatura dele ao Senado, mas não há nada que impeça uma revisão dessa posição e que se coloque como pré-candidato ao governo, e essa definição vai acontecer em breve, mas nós temos até a data das convenções em julho, né, para tomar essa decisão em caráter definitivo, e também deliberamos que temos que conversar com os partidos que têm pré-candidaturas postas, por exemplo, o PSB, que colocou a pré-candidatura do meu colega e amigo deputado Genilson Leite, né, como pré-candidato ao governo. Então, foi uma deliberação do Congresso também, do Partido dos Trabalhadores, de dialogar com o PCdoB. Então, é uma aliança em construção, essa aliança com o PSB. Com o PCdoB e com o PV, nós temos uma federação, que já foi formada, já foi homologada. PT, PV e PCdoB. PT, PV e PCdoB. Com o PSB, se trata de uma aliança em construção entre esses 3 partidos que integram a federação. Com o PSB não está formalizado, e o PSB. É isso? Ainda não está formalizada, mas estamos dialogando de forma muito constante e muito consistente, e tudo aponta para o caminho da celebração de uma aliança que em breve, o mais breve possível, deve ser anunciada aí pelos nossos dirigentes partidários. Eu fiz várias perguntas em uma só, faltavam 2 aí a resposta. O senhor vai para a reeleição ou vai buscar um mandato na Câmara Federal? Eu vou para a reeleição, Muniz. Eu acho que ainda tem muita coisa para contribuir aqui no Estado, né, do ponto de vista da legislação estadual. Tem sido um carro-chefe dos nossos 2 mandatos as questões relacionadas aos servidores públicos, sobretudo da educação, mas também da cultura, do esporte, das pessoas com deficiência. Esses são os carros-chefe do nosso mandato. A maior parte dos projetos de lei, das proposições que a gente apresentou, dos requerimentos, das indicações, são sempre nessas áreas da educação, da cultura, do esporte, do serviço público e das pessoas com deficiência, sem prejuízo de outras áreas, porque eu também tenho várias iniciativas apresentadas e aprovadas na área da segurança, da saúde, da produção, emendas parlamentares, enfim, são centenas aí de discursos, de requerimentos, de projetos de lei, anteprojeto de lei, indicações, mas eu acho que ainda tem muita coisa para apresentar, né? Então, vou concorrer à reeleição, por enquanto sou pré-candidato à reeleição, quem sabe a gente conseguir renovar essa nossa posição lá no Parlamento acreano. Ok, para encerrar, há opiniões diversas aí em relação a esse assunto. A pré-candidatura do ex-prefeito Marcos Alexandre, ela reforça essa chapa do PT ou ela acaba ofuscando quem tem mandato? Não, eu acho que ela reforça, ela é importantíssima, né? Toda chapa precisa de um puxador de votos, né? E o Marcos Alexandre, nosso ex-prefeito, ex-candidato a governo, é uma das nossas grandes lideranças. Ele, sem dúvida alguma, ele será o nosso puxador de votos da chapa da federação,
que terá candidatos do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e do PV. E nós queremos montar, estamos trabalhando para montar uma chapa que tenha, como se diz, a cartela cheia do bingo, né? Se são 25 vagas na chapa, nós queremos lançar 25 candidatos. Está aí, deputado, né? O início da reconstrução da FPA? Com toda certeza, Muniz, a nossa Federação Brasil da Esperança, e por conseguinte, Acre da Esperança, Sim. ela é vamos dizer assim, o recomeço de tudo, né? O reinício, né? Novos debates estão sendo travados, novas ideias, novas propostas, e a gente não pode pensar pequeno. Eu não posso pensar porque estou ocupando temporariamente um mandato de não querer que fulano, beltrano ou cicrano seja candidato porque de repente pode tomar minha vaga. Não se trata disso. Nós queremos ampliar a representação desse campo progressista e de esquerda no parlamento para, como você disse, começar a ocupar ou reocupar os espaços e fazer o debate democrático na sociedade, oferecendo alternativas, né? A sociedade precisa de alternativas e de pessoas que defendam as mais diferentes visões de mundo, as mais diferentes ideologias, as mais diferentes posições. Se não for assim, não é democracia, claro, né? Aí vira uma autocracia, vira uma ditadura, vira um regime totalitário de visão única. Nós precisamos dessa pluralidade mesmo. E para ter essa pluralidade, quanto mais pessoas das mais diferentes vertentes políticas, das mais diferentes posições, com as mais diversas experiências, melhor. Então, nós, da nossa parte, queremos apresentar para a sociedade, para deputado estadual, 25 candidatos, para que as pessoas possam escolher aquele que entender melhor. Esse TikTok pega a gente de vez em quando. E também para deputado federal da mesma forma. E como eu disse, a gente também pensando na eleição do nosso companheiro Jorge Viana, do nosso companheiro Lula, e aguardando as definições, né, o desenrolar dos diálogos, para saber quem será o nosso candidato a governador, que a gente vai apresentar para a sociedade também. Ok. Conversei aqui com o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Daniel Zen. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui, querendo acrescentar algo ou falar alguma coisa que o senhor estava disposto a falar, eu acabei não lhe dando a oportunidade. Fique à vontade agora. Imagina, Muniz, só te agradecer, é sempre uma honra e uma satisfação a gente poder conversar com o povo do Acre, em especial de Rio Branco, aqui no teu programa. Obrigado. Boa tarde, foi um prazer. Depois do intervalo eu volto, né? Depois de falar em política, a gente fala em arte. A arte de fazer teatro com Dinho Gonçalves, ou o palhaço Tenorino. Agora são 13 horas e 46 minutos em Rio Branco. Até já.